Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre o Viruddha Hara, então continuando esse conceito, lembrando que Viruddha Hara, que são as incompatibilidades na alimentação, elas podem ser de muitos tipos, então nós temos tanto Viruddha Hara relacionado com a comida, quanto relacionado a tudo que está em torno dela. Então a gente vai nos vídeos tratando isso com um pouco mais aí de detalhe. Nós vamos falar hoje do Viruddha Hara relacionado à adaptabilidade e relacionado ao dosha. O que é adaptabilidade? Em sânscrito, a palavra que é usada para isso é satmia, ou seja, satmia é o quanto que eu estou adaptada, no caso aqui, àquele alimento. Então, pode ser que alguém tenha pavor, por qualquer motivo, de tomate. Vamos supor, um trauma de infância com tomate. E aí você resolve que não, você tem que comer tomate, você tem que comer tomate, tem que comer tomate. Então, na visão do Ayurveda, quando você é obrigada a comer um alimento do qual você tenha aversão, a digestão daquele alimento será péssima, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, se uma pessoa estava comendo determinado alimento no momento em que teve um trauma psicológico, no momento em que levou um grande susto, no momento em que recebeu uma notícia ruim. Então, assim, aquele alimento, ele tornou-se um problema ali para ela. Então, toda vez que ele sente o gosto ou o cheiro ou vê aquele alimento, ele pode associar com qualquer situação que tenha sido ruim. Então é isso que a gente chama de adaptabilidade. Não adianta você dar um alimento ao qual a pessoa tenha real aversão, porque você não vai favorecer o processo digestivo. E aí, assim, a gente tem muito isso em relação à criança, porque tem criança que tem pavor com determinado tipo de alimento. Então, não é obrigando a criança a comer aquela comida, a comer aquele tipo de alimento que você vai solucionar o problema, né? A gente tem que resolver a questão pelo lado psicológico primeiro, né? Se é que aquele alimento é realmente um alimento importante e essencial para ela. E nós também vamos falar sobre Viruddha Hara em relação ao dosha. Então, cada um precisa de um determinado tipo de alimento que depende das suas necessidades. A necessidade de uma pessoa, ela pode ter a ver com a constituição que ela tem, né? Então, qual é a constituição com a qual você nasceu? E essa constituição com a qual nós nascemos, ela dita para nós quais são os adoecimentos mais prováveis que nós teremos de acordo com essa constituição, né? Claro que ao longo da vida nós vivemos em locais diferentes, nós vivemos situações diferentes, uns têm vida mais estressante, outros têm vida mais tranquila, enfim, várias situações na vida vão modificar o padrão dos doshas, da forma, né, como nós expressamos os doshas, mas o que a gente tem de constituição, ele sempre continua como se fosse uma impressão digital nossa mesmo, né? Então, por exemplo, o indivíduo que já tem uma constituição muito vata, né? Então, vata é frio, seco, leve, ágil. Então, vata não pode ter refeição rápida, não pode comer andando, não pode comer em pé, não pode comer coisa seca, não pode comer coisa fria, deve evitar comer alimentos que sejam muito adstringentes, evitar alimentos muito amargos e evitar alimentos muito picantes. Então, vata precisa de alimentos cozidos, porque a cocção ela traz um processo de pré-digestão daquele alimento, e alimentos com temperos que favoreçam o Agni, porque vata costuma ter Vishama Agni, que é o Agni invariável. Então, a gente precisa nutrir esse indivíduo vata, porque os indivíduos vata, geralmente, eles vão ser muito magros, eles vão ser muito leves, eles vão ter uma tendência a ter baixa massa óssea, eles vão ter uma tendência a ter pouco cabelo, a ter pouco músculo, a ter pouco tecido adiposo. Então, são pessoas que vão precisar de muita nutrição, mas nós temos que ver que tipo de alimento que essa pessoa precisa ingerir, né? Que ele precisa ter essas características, né? Os sabores que pacificam vata são sabor doce, sabor ácido, sabor
salgado, certo? Já uma pessoa de constituição Pitta, né, aquela pessoa que tem muito fogo, que tem muita água, né? Então Pitta é leve, é um pouco oleoso também. Pitta é um pouco mais quente, então eu tenho que trazer alimentos mais refrescantes para o indivíduo que é Pitta, então eu vou usar especiarias mais refrescantes. Pitta geralmente tem um Agni muito bom, então muitas vezes ele precisa de ervas que ajudem a reduzir um pouquinho o Agni, porque o Agni costuma ser Tikshna, ele costuma ser muito aumentado no indivíduo Pitta. Como o Pitta é um pouco mais oleoso, eu não posso dar tanto óleo para ele, igual para o Vata. O Vata é seco, o Vata pode comer muito óleo. O Pitta é um intermediário ali, eu não posso dar tanto óleo para ele e ele pode comer alimentos secos. Então, por exemplo, o Vata não deve ficar comendo muita salada crua. O Pitta já pode comer muita salada crua, justamente porque ele tem um Agni melhor para conseguir ingerir alimentos crus e alimentos leves e refrescantes vão ser pacificantes de Pitta. O indivíduo Kapha, ele já é mais oleoso, frio, mais pesado, mais lento, né? Então, quem tem um dosha Kapha como um dosha predominante precisa de alimentos mais leves, alimentos menos pastosos, de uma consistência um pouco mais seca mesmo. Aí, para o indivíduo Kapha, a gente realmente precisa reduzir a quantidade de óleo que é dado para esse indivíduo. E quem é Kapha, quem tem muito Kapha na constituição, costuma ter o Mandagni, que é aquele Agni mais baixinho, aquela pessoa que passa o dia inteiro meio sem fome, mas que quer sempre comer um pouquinho. Então, eu não tenho fome, eu almoço super pouco, eu não tomo café da manhã, mas toda hora ele tá lá beliscando alguma coisinha. E geralmente esses alimentos que ele belisca são alimentos que são mais ricos em açúcar e que são mais ricos em gordura. E essa coisa de beliscar o tempo todo é péssima para o Agni, porque a gente não dá descanso para o estômago também. Então, o indivíduo Kapha, a gente tem que contrabalancear esse Agni dele, que é um Mandagni, com especiarias que aumentem o Agni. Então, tem que aumentar o fogo digestivo do indivíduo Kapha e tem que dar alimentos mais leves, mais secos e, de preferência, aqui, alimentos cozidos por causa do Mandagni. Então, é diferente do Pitta, que pode comer cru. O Pitta pode comer praticamente qualquer coisa. E esse, às vezes, é um grande problema, porque quando a pessoa não passa mal com nenhum alimento, ela tem uma grande dificuldade de reconhecer a diferença que a alimentação faz no seu estado de saúde, né? Falar, não, eu como até pedra e passo bem, realmente. Né? Ele passa bem porque ele dá conta de digerir, mas a consequência que isso vai ter depois, né? Então, o indivíduo que já não tem o Agni tão bom, ele já fala, eu como isso, não me faz bem, eu como aquilo, não me faz bem. Então, ela consegue ter uma percepção, às vezes, um pouco melhor disso, tá? Então, aqui no indivíduo Kapha, para finalizar, a gente tem que tratar o Agni com especiarias que favoreçam o Agni e dar alimentos que sejam de fácil digestão, mas que não precisam ser tão nutritivos quanto no indivíduo Vata, certo? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos que também gostam de Ayurveda, que possam se interessar. Que Deus preencha a vida de vocês com as cores da alegria e da bem-aventurança. Namaskar.